E se aquilo que você acredita ser sólido, real e imutável não passasse de uma ilusão cuidadosamente montada para manter você adormecido? E se a própria realidade que você toca com as mãos fosse apenas um reflexo de algo infinitamente mais profundo? Um segredo guardado desde o princípio dos tempos? Thoth, o escriba dos deuses, adverte: existe um ponto onde a verdade e o mito se confundem, e quem ousa atravessá-lo jamais volta a ver o mundo da mesma forma. Há símbolos ocultos em cada detalhe da sua vida, sinais que você ignorou, mas que sempre estiveram ali, aguardando o momento em que você estivesse pronto para enxergar. Você já se perguntou por que certos acontecimentos parecem se repetir, como se o destino fosse apenas um círculo sem saída? E se eu dissesse que esse círculo não é prisão, mas código? Um código quântico que, uma vez decifrado, destrói todas as correntes que limitam sua existência. Mas cuidado, o segredo não se revela a corações distraídos. Ele se esconde atrás das máscaras da lógica, camuflado nas sombras do inconsciente, esperando apenas o olhar que ousa questionar. Quem chega até aqui sente o chamado, mas ainda não sabe se está preparado para ouvir. Pois ouvir é atravessar, e atravessar é perder para sempre o conforto da ignorância. Imagine que cada pensamento seu é uma chave e cada emoção uma porta. Quantas vezes você deixou de girar a chave por medo do que encontraria atrás? Quantas realidades você já deixou de criar por se apegar àquilo que os outros chamam de possível? Thoth revela: o impossível nunca existiu, só sua crença nele. E agora, diante desse segredo, a escolha não será mais adiada. O que vem a seguir pode abalar tudo o que você acreditava sobre quem você é, mas esse é o preço da visão. A revelação que está prestes a ser entregue não é apenas um conhecimento, é um impacto que muda o eixo da sua vida. Se ousar ouvir até o fim, jamais poderá voltar atrás. E se não ousar, talvez nunca descubra o que o universo sempre tentou lhe mostrar em silêncio. Você está pronto para atravessar? Porque a travessia não começa fora, mas dentro, no silêncio incômodo que você evita quando a mente se agita demais. Há um lugar em você onde as perguntas ecoam mais alto do que qualquer resposta. Um espaço que nunca se cala, mesmo quando você tenta sufocá-lo com distrações. Esse espaço é a porta, e talvez neste instante você esteja prestes a ouvir o som da chave girando. O segredo não chega como uma revelação ensaiada, mas como uma lembrança esquecida, como se algo que você sempre soube estivesse voltando para reclamar seu lugar em sua consciência. E é nesse choque entre familiar e desconhecido que tudo começa a tremer. Quantas vezes você já se pegou olhando para a própria vida e se perguntando: é só isso? Quantas vezes repetiu os mesmos erros, jurando que seria diferente, mas se viu preso nos mesmos ciclos, como se estivesse preso em um labirinto que conhece de cor, mas nunca encontra a saída? E se esse labirinto não fosse o castigo, mas a lição? E se cada curva repetida fosse uma flecha apontando para dentro, exigindo que você parasse de buscar portas externas e encarasse a única passagem verdadeira? Thoth sempre soube que a prisão mais impenetrável é aquela que você mesmo constrói com pensamentos não questionados. Há dores que você enterrou tão fundo que já não sabe se são suas ou se pertencem a outra vida, outro tempo, mas o corpo lembra, o coração lateja e os sonhos sussurram. Você pode chamar isso de coincidência, destino, karma ou acaso, mas o que você não pode negar é a sensação de que há algo conduzindo você a este momento. Por que está ouvindo estas palavras agora? Por que justamente agora e não antes? Talvez porque o segredo não se revela até que a alma esteja cansada o suficiente da repetição e faminta o bastante para suportar a mudança. Sinta, há uma resistência dentro de você, uma parte que não quer ouvir, que teme o que pode ser perdido se esse véu cair. É essa mesma resistência que alimenta suas máscaras, que sustenta suas crenças rígidas, que protege você do colapso do conhecido. Mas Thoth adverte:
O que você chama de proteção pode ser a corrente mais pesada. Quantas vezes você se blindou contra a dor, sem perceber que também se blindava contra a liberdade? Quantas vezes escolheu o conforto da mentira, porque a verdade parecia grande demais para suportar? E se eu lhe dissesse que a verdade não dói, que o que dói é a morte da ilusão? A dor que você teme não é o impacto da revelação, mas a ruptura com a versão de si mesmo que se nutria da mentira. Essa versão vai resistir, vai lutar, vai gritar dentro de você. E é nesse grito que muitos desistem. Mas quem ousa atravessar o grito encontra um silêncio que não é ausência, mas presença total. O silêncio onde tudo se torna claro. O silêncio onde o segredo quântico de Thoth começa a pulsar. O tempo não é uma linha reta, nunca foi. Ele se dobra, se cruza, se reflete em espirais que se repetem até que você enxergue o padrão. E se cada momento que você chama de passado ainda estivesse acontecendo agora, em outra camada do real? E se suas feridas antigas não fossem memórias mortas, mas fios vivos, vibrando, influenciando suas escolhas sem que você perceba? A física pode chamar de colapso de onda, Jung de inconsciente coletivo, mas Thoth sussurra que tudo é o mesmo. Sua vida não é o que acontece com você, mas o reflexo do que vibra dentro de você. Você sente que há algo se movendo aí dentro? Não? Sente? Como se uma parte esquecida estivesse despertando, querendo falar, querendo mostrar. É desconfortável, é quase assustador, mas também é excitante. É como estar diante de uma porta proibida. Parte de você quer fugir, mas outra parte, mais profunda, sabe que fugir já não é opção. Porque o segredo já começou a ser revelado e agora fingir ignorância é como tentar tapar o sol com as mãos. Thoth olha para dentro de você e pergunta: até quando você vai se contentar com migalhas de realidade? Até quando vai aceitar uma vida limitada por narrativas alheias, quando dentro de você existe um universo inteiro implorando para ser vivido? O segredo não é algo que virá de fora. Não é uma mensagem escondida em símbolos antigos ou em palavras sagradas. O segredo sempre foi você, mas quantas versões de você precisará despir até chegar ao centro? O coração sabe, ele sempre soube, mas entre o saber e o ousar existe um abismo. Muitos ficam na beira, olhando para o vazio, inventando desculpas para não saltar. E você, vai olhar também ou vai se lançar? Thoth não entrega respostas, ele apenas segura o espelho. E o que você fizer com o reflexo é só seu. Mas cuidado, uma vez que se vê, não há como voltar a ser cego. E talvez seja isso que mais amedronta. Perceber que não existem mais desculpas, nem culpados, nem destino predeterminado. Apenas você, o segredo e o poder que sempre foi seu. Mas agora, aqui, enquanto escuta estas palavras, não é mais possível negar. Algo já se moveu dentro de você, algo que não vai mais parar. Você já percebeu como o silêncio fala mais alto do que qualquer palavra? Às vezes, não é o que você ouve que te prende, mas aquilo que permanece suspenso no ar, entre um pensamento e outro, como uma sombra que insiste em acompanhar seus passos. O segredo de Thoth vive nesse espaço, na pausa, na ausência, no eco que não pode ser ignorado. É o vazio que revela a plenitude. Mas quantos de nós têm coragem de encarar o vazio sem preenchê-lo com barulho? Cada escolha que você fez até hoje não foi realmente uma escolha, mas uma reação, uma tentativa de fugir da dor, de se proteger do colapso, de manter a ilusão de controle. Você chama isso de livre-arbítrio, mas quantas vezes foi apenas repetição de um padrão que nasceu muito antes de você perceber? O segredo quântico é brutal. Você não vive o que deseja, vive o que vibra. E a sua vibração, muitas vezes, não nasce da consciência, mas da ferida não curada que você insiste em carregar. Quantas vezes você jurou que iria mudar, mas voltou ao mesmo lugar?
É porque a mente fala em transformação, mas o corpo ainda vibra em aprisionamento. Toth revela que enquanto você não descer até o nível onde o trauma vibra, toda mudança será superfície, maquiagem, distração. É como pintar as paredes de uma prisão, acreditando que isso a transforma em liberdade. Mas a prisão permanece, invisível, esperando que você perceba que a chave nunca esteve fora, mas dentro. Sinta a resistência surgindo. A mente começa a se agitar, tentando argumentar, tentando se proteger do desconforto. Isso é pesado demais, ela sussurra, mas essa é a prova de que você está tocando em algo real. A verdade nunca chega como conforto imediato. Ela rasga primeiro para depois costurar. É nesse rasgo que se encontra a travessia. E você sabe, no fundo, que fugir do rasgo só prolonga o ciclo do sofrimento. Existe em você um arquivo oculto, uma memória antiga, não apenas desta vida, mas de todas as camadas que compõem sua existência. Ele se manifesta em sonhos recorrentes, em sensações que você não sabe explicar, em medos que parecem não ter origem. Você chama de acaso, mas Toth chama de vestígios, rastros deixados para você se encontrar. Quantas vezes você seguiu esses rastros e desistiu porque não entendeu? Talvez não fosse o momento. Mas agora, ao ouvir isso, você começa a perceber que nada do que aconteceu foi aleatório. E se cada dor que você experimentou fosse, na verdade, um código, um símbolo que carrega uma mensagem que você ainda não decifrou? Enquanto você se perde na superfície da dor, não enxerga que dentro dela está a chave para o despertar. Não há ferida inútil, não há queda sem sentido. Cada lágrima derramada é uma partícula de verdade tentando abrir espaço no deserto que você insiste em cultivar. O segredo quântico não é evitar a dor, mas atravessá-la. Mas será que você tem coragem de atravessar? Pergunte a si mesmo, até onde você está disposto a ir para descobrir quem você realmente é? A maioria recua, preferem as correntes conhecidas à liberdade incerta. É mais fácil culpar o mundo, culpar o destino, culpar os outros. Mas Toth pergunta, até quando você vai negar a autoria da sua própria história? Até quando vai fugir daquilo que te chama no mais profundo do inconsciente? Olhe ao redor. Quantas pessoas vivem anestesiadas, como se estivessem apenas sobrevivendo? Em vez de viver, elas acordam, trabalham, dormem, repetem, acreditando que isso é normalidade. Mas você sabe que existe algo mais. Você sente. É esse sentir que te trouxe até aqui. O segredo não é oferecido a todos, porque nem todos suportam o peso da visão. Mas você foi chamado. E uma vez chamado, ignorar é impossível. Talvez você pense, mas eu não sei se estou pronto. E é aqui que o paradoxo se apresenta. Você nunca estará pronto antes da travessia. É a travessia que prepara você. A revelação não chega quando a mente julga conveniente, mas quando a alma decide que chegou a hora. E se você está ouvindo isso agora, é porque a hora já chegou. Negar é apenas adiar o inevitável. O segredo pulsa. Ele não pede licença, não espera aprovação, não suplica atenção. Ele apenas existe, vibrando no fundo de tudo, como uma força que molda realidades, mesmo quando você não percebe. A pergunta é, você vai se alinhar a ele ou vai continuar lutando contra o que já é? Porque lutar contra o inevitável é como tentar segurar o mar com as mãos. E o mar, cedo ou tarde, sempre vence. Você já se perguntou por que, mesmo cercado de pessoas, às vezes sente um vazio que nada preenche? Esse vazio não é solidão comum, é a lembrança de que algo dentro de você foi esquecido. É como um chamado distante, uma voz que insiste em ecoar mesmo quando você tenta silenciá-la. Toth ensina que esse eco não é fraqueza, mas sinal de que a sua alma ainda pulsa, exigindo ser ouvida. Você pode ignorá-lo, mas cada vez que o faz, a vida parece mais sem sabor, mais sem sentido, até que não resta alternativa senão encarar o chamado. O segredo quântico não se entrega em meio ao barulho, mas no ponto em que você se rende ao silêncio. É nesse silêncio que as máscaras começam a cair, uma a uma, revelando
mostrando um rosto que você quase não reconhece. Um rosto sem papéis, sem disfarces, sem narrativas de autoproteção. É assustador se ver assim, nu diante da própria essência, mas também é libertador, porque nesse instante você entende que nunca precisou de armaduras para ser inteiro. As armaduras eram apenas muros que separavam você de si mesmo. Quantos sonhos você abandonou só porque alguém disse que não era possível? Quantas vezes você engoliu a própria verdade só para não ser rejeitado? Essas renúncias não desapareceram, elas continuam vivas, aprisionadas dentro de você como sementes enterradas em terra seca. O segredo que Thoth revela é que a energia dessas sementes nunca se perde. Ela apenas se acumula, esperando o momento em que você ousa regá-las de novo. O desconforto que você sente hoje pode ser o grito dessas sementes pedindo para finalmente florescer. Mas florescer exige coragem. Coragem de perder a identidade que você construiu para agradar. Coragem de se desapegar do conforto de ser aceito por aquilo que não é. O paradoxo é cruel. Você busca pertencimento, mas só encontra vazio enquanto continua negando quem realmente é. E só quando ousa ser verdadeiro, mesmo que isso custe aplausos e reconhecimento, é que descobre o pertencimento mais profundo, aquele que nasce da sua própria alma. Imagine sua vida como um palco. Desde cedo, você foi ensinado a representar papéis. O papel do filho obediente, do amigo leal, do trabalhador incansável, do parceiro perfeito. Mas no fundo, você sabe que muitos desses papéis não nasceram de você, foram impostos. E quanto mais você representa, mais distante fica do autor invisível que deveria escrever sua história. Thoth revela: chega um momento em que o palco desmorona e tudo o que sobra é o silêncio do ator diante do espelho. O que você fará quando esse momento chegar? O medo que você sente agora não é do futuro, mas da perda do conhecido. Você teme soltar o que já não serve porque não consegue imaginar o que virá depois. Mas o segredo é simples e brutal. Enquanto você não soltar, o novo não pode chegar. É como tentar encher um copo que já está transbordando. O excesso do velho não permite espaço para o novo. E ainda assim, você insiste em segurar. Pergunte-se, o que exatamente você ganha mantendo-se preso ao que já morreu? Você percebe que sua mente tenta racionalizar? Ela busca garantias, explicações, provas. Mas o segredo quântico não cabe em fórmulas lógicas. Ele não pode ser provado, apenas vivido. Thoth não oferece certezas, oferece espelhos. E diante desses espelhos, você só pode escolher continuar fingindo ou finalmente assumir. O que vê, não há como escapar da verdade quando ela já se instalou dentro de você. A resistência se manifesta como cansaço, distração, até irritação. Mas olhe com atenção. Será que não é justamente essa resistência a prova de que você está tocando no ponto certo? Se não fosse real, você não sentiria tanto desconforto. O corpo treme porque reconhece a proximidade da mudança. E mesmo sem entender, algo em você sabe que já não há como voltar ao estado anterior. Uma vez desperto, nunca mais se adormece por completo. Você foi condicionado a acreditar que liberdade é fazer o que quiser. Mas Thoth ensina que a verdadeira liberdade é ser o que você é, sem medo, sem máscaras, sem concessões. Essa é a liberdade que o segredo oferece, mas também a mais difícil de aceitar, porque ela exige renunciar ao personagem, à história que você contou a si mesmo durante toda a vida. Você está pronto para abandonar essa história? E se não está, pergunte-se: até quando? Até quando você vai suportar viver pela metade, carregando a sensação de que algo essencial está faltando? O segredo não vai desaparecer só porque você o ignora. Ele continuará rondando seus dias, aparecendo em sonhos, sussurrando em silêncios, queimando em seu peito até que você se renda. Porque Thoth não força, mas também não esquece. Ele espera, paciente, até que você aceite ver. Mas quando
Você vê, não haverá retorno. Você sente o peso do que está acontecendo agora. Não é apenas um texto, não é apenas uma sequência de palavras. É como se cada sílaba abrisse uma fenda dentro de você, deixando escapar algo que estava trancado há tempo demais. Essa é a linguagem de Thoth. Ela não se limita à mente racional. Ela atravessa direto o coração, o corpo, a memória. O que você sente neste instante não é invenção. É o despertar daquilo que sempre esperou para ser visto. As civilizações antigas já sabiam. Todo ser humano carrega dentro de si um templo secreto. Não é de pedra, não é de ouro, não é visível a olhos comuns. Esse templo é construído com escolhas, com silêncios, com verdades que você ousa sustentar mesmo quando ninguém acredita em você. O segredo quântico é a chave que abre esse templo. Mas a pergunta é, você tem coragem de atravessar o limiar? Porque uma vez dentro, não há como fingir que não viu. A mente tenta negociar. Mostre só um pedaço, só uma parte, algo que eu consiga suportar. Mas o segredo não se fragmenta. Ele é totalidade. Ele exige entrega completa. Você não pode abrir a porta pela metade. Ou você entra ou continua do lado de fora. E é justamente essa radicalidade que assusta, porque você foi ensinado a viver de metades. Meio feliz, meio verdadeiro, meio desperto. Mas Thoth não fala com metades. Ele fala apenas com inteireza. E talvez por isso você sinta o coração acelerar, como se estivesse prestes a saltar de um abismo. Porque é disso que se trata. Um salto sem garantias, sem manual, sem rede de segurança. O segredo não se revela a quem pede certezas, mas a quem ousa se lançar no desconhecido. Quantos saltos você já adiou por medo? Quantas oportunidades você deixou escapar porque queria garantias? O que você não percebeu é que a garantia nunca vem antes do salto. Ela nasce depois que você ousa pular. Thoth observa e sorri, porque sabe que o medo é natural. O medo é o guardião da porta. Ele está ali para testar a sua disposição. Mas o medo não é um inimigo, é um convite. Cada vez que você o encara, ele se desfaz como névoa, revelando que o monstro nunca existiu de verdade. Era apenas uma sombra criada pelo seu próprio apego. O que você faria agora se descobrisse que a única coisa que te impede é o medo do que você mesmo inventou? O segredo quântico não está lá fora, em livros escondidos ou símbolos indecifráveis. Ele está vibrando dentro de você, neste instante, pedindo para ser lembrado. Cada célula sua carrega esse código. Cada emoção intensa que você já viveu foi uma tentativa do universo de cutucar essa lembrança. Quantas vezes você sentiu arrepios sem motivo, pressentimentos que não sabia explicar, sincronicidades tão absurdas que parecia impossível serem acaso? Nada disso foi coincidência. Foi o segredo batendo à sua porta. Mas você se acostumou a ignorar, a racionalizar, a sufocar o chamado em nome do realismo. Só que agora já não é mais possível. O chamado cresceu e você sente que ele não vai se calar. É como uma música que toca repetidamente no fundo da sua mente. Você pode até tapar os ouvidos, mas ela continua vibrando. A pergunta é, até quando você vai resistir à melodia da sua própria alma? Olhe ao redor e perceba, o mundo inteiro está em colapso. Sistemas ruindo, verdades sendo desmascaradas, ilusões caindo uma a uma. Isso não é o fim, é o início. O mesmo processo que você sente dentro de si está acontecendo fora. Micro e macro dançam juntos, como reflexos de um mesmo movimento. Thoth sempre disse, o que está acima é como o que está abaixo, e o que está dentro é como o que está fora. Se o mundo desmorona, é porque chegou a hora de você também renascer. Você já percebeu que nada do que tentou esconder de si mesmo realmente desapareceu? Está tudo aí, esperando. E cada vez que você tenta fugir, essas partes voltam com mais força,
Não adianta correr. O segredo não é algo que você alcança, é algo que você aceita. Ele já está em você. O que falta não é conquistá-lo, mas parar de negar. Quantas vidas você ainda precisa repetir até finalmente dizer sim? E quando você disser sim, não será um fim, mas um início. Não será uma resposta, mas uma abertura. Porque o segredo não resolve sua vida. Ele expande sua vida. Ele não tira o peso. Ele mostra como transformar o peso em asa. Essa é a alquimia final. Compreender que nada precisa ser eliminado, apenas transmutado. A dor vira portal. O medo vira guia. O vazio vira fonte. E você, finalmente, vira inteiro. Esse é o presente de Thoth. Esse é o segredo que muda tudo. Você já notou como o tempo parece se curvar em certos instantes? Como se tudo o que você viveu, tudo que ainda vai viver e até mesmo aquilo que você esqueceu se encontrassem em um único ponto. Esses momentos não são delírio, são rachaduras no véu da ilusão. É quando a linearidade desmorona e você enxerga que passado, presente e futuro não são linhas separadas, mas espirais entrelaçadas. Thoth revela. Nesses instantes, a vida tenta mostrar a você que o segredo sempre esteve ao alcance, mas sua mente o empurrava para longe. E o que você faz quando o véu começa a rasgar? Muitos correm, muitos fingem que nada mudou, muitos se agarram ao antigo com mais força. Mas há aqueles que param, respiram e ousam atravessar. Esses descobrem que a realidade nunca foi fixa, mas plástica, moldável, viva. Você já percebeu que seus pensamentos alteram não apenas como você sente, mas como as coisas realmente acontecem? Quantas vezes uma intuição salvou você? Quantas vezes um medo atraiu exatamente aquilo que você queria evitar? Esse é o jogo quântico que Thoth sussurra nas entrelinhas do universo. Você talvez pense, se tudo é moldável, por que continuo preso aos mesmos ciclos? A resposta é cruel e libertadora ao mesmo tempo, porque você vibra neles. Porque há uma parte de você que, mesmo odiando a repetição, ainda se agarra ao conhecido. A mente teme o vazio, teme o novo e prefere o inferno familiar ao paraíso incerto. O segredo de Thoth exige que você atravesse esse apego. Não se trata de querer mudar, mas de morrer para o que você era, para que algo novo possa nascer. Imagine um rio tentando fluir, mas encontrando sempre as mesmas pedras no caminho. Você não percebe, mas as pedras são suas crenças, suas feridas, suas histórias não questionadas. O fluxo quer correr, mas você insiste em segurar o obstáculo. O segredo não é destruir as pedras, mas compreender que elas fazem parte do leito. E ao se alinhar ao fluxo, você descobre que até os obstáculos podem conduzir você para a correnteza mais profunda. A vida não erra o caminho, é você quem insiste em nadar contra ela. E se a dor que você sente não for um castigo, mas um guia? Já pensou que a ferida pode ser um mapa? Cada cicatriz aponta para onde você precisa olhar. Mas em vez de encarar, você prefere esconder, tampar, anestesiar. Thoth revela. Toda dor negada se transforma em sombra, e toda sombra ignorada se torna prisão. Mas quando você a encara, ela vira portal. Pergunte-se, qual dor você ainda se recusa a atravessar? Quantas vezes você acreditou que estava sozinho, mas uma coincidência absurda trouxe exatamente a pessoa, a palavra, o sinal que você precisava? Você chamou de sorte, mas sorte não explica sincronicidade. Isso é o segredo em ação, alinhando vibrações, aproximando frequências, revelando que o universo responde àquilo que você é, não ao que você finge ser. Thoth ensina, você nunca esteve sozinho, apenas distraído demais para ouvir as respostas. Mas escute, não basta entender intelectualmente. O segredo não é para ser pensado, é para ser vivido. É como o fogo, você pode estudá-lo por anos, mas só ao tocá-lo entende o que é calor. Quantas vezes você acumulou conhecimento, mas continuou vazio? É porque o segredo não se acumula, ele se incorpora. Ele precisa atravessar seu corpo, seu sangue, seus ossos, até se tornar experiência. E experiência nunca se explica.
apenas se sente. Você já percebeu como o medo e o desejo caminham juntos? O que você mais deseja costuma ser também o que mais teme. Isso não é acaso. O desejo aponta o caminho do seu crescimento e o medo é o guardião da porta. O segredo está exatamente ali, nesse encontro. Se você fugir do medo, perde o desejo. Se você encarar o medo, descobre que o desejo sempre foi o chamado da sua alma. Todd pergunta: quantas vezes você desistiu do que mais queria só porque tremia diante do portal? O corpo treme, o coração acelera, a mente grita. É nesse turbilhão que a travessia acontece. Muitos acreditam que despertar é paz, mas primeiro é caos. O caos vem para dissolver as estruturas falsas, para quebrar os alicerces que não sustentam mais. E no meio do caos, você descobre quem realmente é, porque só quando tudo que é falso cai é que o verdadeiro permanece. O segredo não traz ordem, ele traz verdade. E a verdade, quando chega, reorganiza tudo ao seu redor. E quando essa reorganização acontece, você percebe algo que muda tudo. Você nunca precisou controlar. O controle sempre foi ilusão. O fluxo sempre soube para onde levar você. E quanto mais você solta, mais percebe que a vida não está contra você, está a seu favor. O segredo não pede que você lute, mas que confie, porque confiar não é passividade, é coragem. A coragem de deixar o rio correr e, enfim, perceber que o rio sempre soube o caminho. Você já percebeu que a vida sempre arrasta você de volta ao ponto onde mais dói? Não importa quantas voltas dê, não importa quanta maquiagem coloque por cima, sempre retorna ao mesmo buraco. Isso não é azar, é a inteligência do universo te obrigando a olhar para aquilo que você se recusa a enfrentar. Todd ensina: a vida não cansa de repetir até que você finalmente compreenda a lição. A dor não é punição, é insistência. E se tudo que você chama de fracasso for, na verdade, treinamento? Cada queda, cada abandono, cada silêncio não respondido não foi castigo, mas preparação. Você ainda acredita que a vida é injusta, mas o que você não percebe é que ela sempre te deu exatamente o que você precisava para quebrar a prisão que você mesmo construiu. O problema é que você não quer quebrar a prisão, você quer enfeitá-la. Mas Todd avisa: grades douradas continuam sendo grades. Quantas vezes você se pegou invejando a liberdade dos outros, acreditando que eles tinham algo que você não tinha? Esse veneno silencioso, a comparação, é uma das formas mais cruéis de manter você pequeno, porque o segredo quântico não se ativa na imitação, mas na autenticidade. Enquanto você tenta ser reflexo de alguém, sua luz permanece apagada. E Todd pergunta: até quando você vai se contentar em ser cópia quando nasceu para ser origem? Mas não se engane, ser origem dói. Dói porque exige perder o chão das narrativas aceitas. Dói porque exige suportar a rejeição dos que não suportam ver alguém romper o molde. Dói porque exige escolher a si mesmo quando tudo ao redor insiste que você escolha o papel de sempre. E você? Vai escolher continuar a ser o que esperam de você? Ou ousar ser aquilo que até você teme? A resposta não é confortável, mas é inevitável. Você foi programado para buscar respostas fora, em livros, em gurus, em autoridades que pareciam maiores que você. Mas Todd sempre soube: nenhuma resposta fora é suficiente se não encontrar eco dentro. É por isso que, mesmo depois de tantas tentativas, de tantas promessas, de tantos métodos, você ainda sente o vazio. Porque o segredo não está em nenhuma fórmula externa, ele está na coragem de encarar o silêncio interno. E silêncio é a linguagem que mais assusta. Quantas versões suas você já enterrou só para caber no mundo? Quantas vezes engoliu palavras, matou sonhos, abafou gritos que nasciam em você? Todas essas versões continuam aí, como fantasmas, te olhando, esperando que você tenha coragem de finalmente devolvê-las à vida. Você sente esse peso nos ombros, não sente? Esse cansaço que nenhuma noite de sono resolve? É o peso de carregar os mortos de si mesmo. Todd revela:
Você não precisa enterrá-los, precisa ressuscitá-los. E se eu te dissesse que todo limite que você acredita ter é uma mentira cuidadosamente construída, você se convenceu de que não pode, de que não merece, de que não é capaz. Mas pergunte-se, quem colocou essas palavras em você? Foram realmente suas ou foram plantadas por vozes externas? Cada vez que você repete essas frases, você fortalece a prisão. Mas a verdade é outra. Você nunca foi pequeno. Você apenas se encolheu para caber nas expectativas alheias. Agora respire fundo e perceba, há uma guerra acontecendo dentro de você. De um lado, a parte que suplica por libertação. Do outro, a parte que treme de medo de perder o conhecido. Essa guerra é a essência do humano. Mas Thoth avisa, cedo ou tarde alguém vence. E quando a parte que busca liberdade finalmente levantar, não haverá força no mundo capaz de segurar. Essa parte está despertando agora, e você sabe disso, porque sente o incômodo crescer. O segredo quântico não é sobre criar um novo mundo, mas sobre lembrar que você sempre teve o poder de moldar o que já existe. Não é sobre esperar salvação, é sobre perceber que você é o Salvador que estava esperando. Não é sobre fugir da escuridão, mas sobre acender uma luz tão intensa dentro de você que a escuridão não consegue mais te alcançar. Isso não é poesia barata, é destino. E o destino não pede, ele exige. Então eu te pergunto com a voz de Thoth ecoando dentro, até quando você vai adiar? Até quando vai fingir que não entendeu? O segredo já se instalou em você, e fingir ignorância não apaga o chamado. Você pode até tentar, mas a vida vai continuar arrastando você para o mesmo ponto até que finalmente aceite atravessar. O relógio não vai esperar. A pergunta não vai se calar. E você? Vai se entregar agora ou vai continuar se escondendo do inevitável? O silêncio que agora se estende não é ausência, mas continuidade. É como se cada palavra dita tivesse apenas preparado o terreno para aquilo que não pode ser dito. Thoth sussurra que o verdadeiro segredo não se encontra no som, mas no espaço entre eles. E é nesse espaço que algo dentro de você começou a despertar. Você sente, não sente? Uma vibração sutil, como se o próprio ar ao seu redor tivesse mudado de densidade. Tudo o que percorremos até aqui não termina aqui. Ao contrário, abre-se como uma porta que não pode mais ser fechada. Os símbolos que dançaram em sua mente, as dores que arderam em sua memória, os medos que estremeceram em seu peito, nada disso foi acaso. Cada fragmento foi alinhado como peças de um enigma que só você pode decifrar. E ao tentar decifrá-lo, talvez perceba que a resposta não está fora, mas na coragem de olhar para dentro. Há perguntas que não foram respondidas e nunca serão, porque não nasceram para serem respondidas, mas para ecoarem. E esse eco não é vazio, é presença. É a vida lembrando você de que ainda há camadas ocultas a serem exploradas. Que a jornada não se encerra quando o vídeo acaba, mas quando você ousa levar o chamado para além da tela. Thoth não conta histórias, ele planta sementes. E agora, algumas delas já estão germinando em você. Sinta como cada imagem, cada metáfora, cada silêncio tocou pontos que você nem lembrava que existiam. É como se partes esquecidas de si mesmo tivessem sido convocadas de volta uma a uma, não para te assombrar, mas para te devolver a inteireza que você sempre foi. Você não precisa correr atrás do segredo, ele já está em você. Basta escutar o que já pulsa, o que já chama, o que já vibra no fundo do seu ser. Este é o eco. Perceber que não há linha final, mas espiral, que cada volta te leva mais fundo, mais alto, mais perto daquilo que parecia inalcançável. Você não assistiu a um conteúdo, você atravessou uma passagem, e passagens não se desfazem. Uma vez aberta, ela permanece ali, esperando que você volte quantas vezes for necessário, até que finalmente decida atravessá-la por completo. Você pode sentir agora o paradoxo se instalar. Algo terminou, mas nada acabou. O caminho ainda se estende invisível diante de você. E a pergunta permanece:
latejando em silêncio. O que você fará com isso que despertou? A mente pode querer se distrair, mas o coração já sabe que não poderá mais esquecer. Porque esquecer seria negar o que já está vivo demais para morrer. Lembre-se, o segredo não se revela em frases gravadas, mas no instante em que você decide vivê-lo. A revelação não está no vídeo, está no reflexo que ele deixou em você. E esse reflexo vai persegui-lo nos momentos mais inesperados. No meio da noite, em uma conversa trivial, em um olhar perdido na rua. De repente, algo vibra e você se lembra. É assim que a memória se torna destino. Talvez você queira resistir, talvez tente racionalizar, talvez prefira fingir que nada mudou, mas a mudança já começou. Thoth nunca força, apenas mostra. O resto é escolha, e toda escolha é uma semente. Agora, a cada respiração, você decide se rega ou abandona. Mas saiba, sementes que já sentiram a luz nunca voltam a ser apenas escuridão. Se este eco tocou você, não permita que ele se perca. Deixe-o se expandir. Compartilhe-o, porque o que desperta em você pode ser o chamado para alguém que ainda está adormecido. Escreva nos comentários o que vibrou mais forte, para que outros possam ver que não estão sozinhos na travessia. Curta, inscreva-se e ative o sino, não como rotina mecânica, mas como um gesto consciente de continuar a caminhada junto de quem também busca. E guarde estas palavras como selo final. O segredo não é dado, é lembrado. E se você chegou até aqui, é porque já o carrega dentro de si. Deixe-o florescer, porque a vida inteira, no fundo, sempre esperou por este instante.